agora que o plenário do Senado Federal aprovou uma proposta de relatoria da senadora Tereza Cristina que prorroga por mais 5 anos o prazo para a regularização de imóveis rurais localizados em áreas de faixa de fronteira. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Marcelo Bertoni. Ele já está aqui conectado com a gente. Presidente, primeiramente, seja bem-vindo aqui com a gente. Um bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Felipe. Obrigado aí pelo espaço. Estamos aqui à disposição. Bom, presidente, para quem está em casa entender e por acaso ainda não esteja inteirado sobre esse assunto, dá uma pincelada para a gente o que se pretende exatamente com esse projeto de lei, presidente. Bom, nós temos hoje um problema em 11 estados que precisam fazer a ratificação de fronteira de 150 quilômetros de fronteira. Tipo, você é vizinho do Paraguai, da Bolívia, do Peru lá em cima, você precisa fazer a ratificação de fronteira das propriedades rurais a partir de 15 módulos fiscais. Então, essas pessoas estavam tendo problemas, principalmente na questão de achar todos os documentos. Você tem que achar o documento originário do título. Muitas das vezes, muitos estados não conseguem chegar a esses títulos. São títulos, às vezes, imperiais, títulos paroquiais, que muitas das vezes se perdeu no decorrer dos anos. Então, isso estava trazendo problema para vários produtores conseguir fazer essa ratificação de fronteira. E corria o risco que até outubro, ainda corre o risco até outubro, dia 25 de outubro, cai o prazo. Se não fizer essa ratificação de fronteira, suas áreas podem voltar para a União e seus títulos seriam nulos. Bom, e aí, ainda sobre esses produtores que estão dentro dessa realidade, eles enfrentam dificuldades, algum tipo de dificuldade, na verdade, por conta de não terem títulos definitivos, acesso a crédito, de repente? Existem outras dificuldades enfrentadas por esse pessoal? Exatamente, a gente tem muitas realidades no Brasil inteiro, nesses 11 estados, né? Os estados mais antigos, que são os estados do Sul, Santa Catarina, Paraná, o próprio meu estado, Mato Grosso do Sul, e um pedaço do Mato Grosso, você já tinha os títulos feitos pelo estado, então, de mais de 150 anos de história. Então, dificilmente você vai achar esses títulos. Mas a título de crédito não estava dando problema para nenhum, porque você tem os títulos das áreas de agora. Muitos produtores têm os títulos. O que estava acontecendo? Esses títulos são válidos, está sendo usado, fizeram o CAR nessas regiões e então esses títulos são válidos. Para esse problema de crédito não estava tendo problema. O problema é que quando se cobra essa ratificação de 150 quilômetros de fronteira, eles não estão encontrando os títulos originários. E isso anula o título que ele tem hoje. Porque, em tese, o governo está dizendo que essas terras, né, não foram adquiridas, talvez de boa fé, porque não tem o título originário. Então, assim, estava criando um pânico entre os produtores e um problema que não se consegue resolver tão fácil se não tiver um rito. Para você ter uma ideia, acima de 2.500 hectares, o produtor tinha que mandar esse título, essa ratificação de fronteira para ser sancionada pelo Congresso Nacional. O problema é que nem o Congresso Nacional sabe o que fazer com isso, porque não tem um rito de inteiro teor de como eles fariam e para quem que vai mandar dentro do Senado Nacional. Bom, dentro do Congresso Nacional, na verdade. Sim, eu vi que o senhor tem acompanhado, né, a tramitação e os debates, as negociações de perto. E aí eu quero saber qual a sua avaliação, então, agora com a aprovação lá na comissão do Senado desse projeto de lei, da maneira que ele foi apresentado, da maneira que ele foi editado. Qual a sua avaliação? Bom, é importante dizer para o produtor que ele continue em risco. Principalmente o seguinte, a gente conseguiu passar o projeto que era mais robusto na Câmara dos Deputados. Esse projeto veio para o Senado, o Senado teve uma resistência do governo, não concordou com esse projeto, era para ele ser rejeitado. E nesse sentido, o senador Jacques Wagner fez um acordo, o Nelsinho Trade, que é do meu estado, fez outra PL, colocando só o prazo, estendendo o prazo da ratificação de fronteira,
e com o compromisso de nós discutirmos de novo o PL da Câmara dos Deputados. Então, eles não rejeitaram, mas nós vamos discutir na CRA e na CRE, que são duas comissões lá do Senado, em agosto, para ver se consegue passar. O que nós vamos fazer agora é pegar essa PL que foi aprovada no Senado, levar para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados não tem que ter emenda nenhuma, vamos ter que fazer um acordo para que seja votado mais rapidamente, para que a gente ganhe o prazo. E nesse acordo também foi inserido o não veto do presidente Lula. Então nós precisamos pegar agora do Senado, voltar para a Câmara dos Deputados, votar ele na Câmara dos Deputados e levar ele para a sanção do presidente. E depois, em agosto, nós vamos discutir o PL da Câmara, que é mais robusto, onde coloca os ritos, onde coloca as formas de regularização. Bom, aí para a gente deixar claro, então, houve essa negociação, aprovação na comissão, mas o projeto, então, avançou para o plenário do Senado e foi discutido e aprovado no plenário também, né? Foi discutido na comissão do Nelsinho, lá nós conseguimos o regime de urgência aprovado, foi direto para plenário, o Alcolumbre aceitou o regime de urgência e foi votado ontem. Então, no Senado já passou. O que nós vamos fazer agora é acompanhar ele na Câmara dos Deputados para que ele seja votado da mesma forma, em regime de urgência, e que ele passe a vigorar antes do prazo do vencimento, que é em outubro. E depois nós vamos, com esse acordo com o Jacques Wagner, ele fez um acordo de bancada, que vai ser discutido em agosto, a PL que está na Câmara, onde tem mais o texto mais robusto, onde a gente vai conseguir resolver de uma vez o problema da ratificação de fronteira. E o senhor que tem acompanhado de perto, qual a sua expectativa em relação à tramitação lá na Câmara dos Deputados agora com esse texto? Os deputados têm demonstrado interesse, boa vontade em avançar, dar celeridade com esse projeto? Sim, nós vamos ter que conversar com o Hugo Mota agora, conversar com alguns parlamentares que foram os propositores da PL, inclusive das emendas que tinham essa PL, que está parada hoje lá no Senado, para a gente conseguir avançar com o prazo. Eu tenho certeza que, provavelmente, não teremos problema lá, principalmente porque esse assunto está muito quente ainda na Câmara dos Deputados. Muito bem, presidente. Quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente, apresentado aqui para a gente essas informações em relação ao andamento, né, desse projeto tão importante. E assim que houver novidades, a gente volta a conversar aqui sobre esse assunto com certeza, porque o principal interessado é o produtor que está aí na outra ponta nos assistindo, né? Muito obrigado, viu? Um bom restinho de semana. Obrigado a todos aí.